Olá! Hoje eu trouxe uma dica de leitura e eu quero comentar esse livro, O Homem à Procura de Significado, de Viktor Frankl. Viktor Frankl passou grande parte da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração. Ele era um médico psiquiatra e ele saiu, escreveu esse e alguns outros livros e fala da importância de achar significado na vida. E que nem naquela condição as pessoas teriam sido roubadas do seu direito de escolha, né? Então vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente conversar. Então ele fala assim: nós que vivemos em campos de concentração podemos nos lembrar daquele homem que andou pelas cabanas confortando outras pessoas, dando os seus últimos pedaços de pão. Eles podem não ter sido muitos em número, mas eles ofereceram prova suficiente de que tudo pode ser tomado de um homem, pode ser retirado de um homem, menos uma coisa. O último traço da liberdade humana, a escolher a atitude que a gente vai ter em qualquer cenário de circunstâncias, escolher o caminho que nós vamos tomar. Então aqui, desculpa a tradução, é meio livre, né? Mas ele está falando aqui que ele viu provas suficientes de que, apesar da privação de liberdade, de toda a violência, de tudo que essas pessoas sofreram, ainda sobrava uma coisa. Sobrava, que é a última coisa, o último aspecto, acho, né, da liberdade humana. Sobrava a atitude que a pessoa teria em relação a dadas circunstâncias, a escolha do caminho que ela faria. Então isso é muito importante a gente conversar, porque as pessoas às vezes, eu tenho ouvido muita gente em sofrimento, muita gente entrando em surto, realmente tendo crise de pânico, coisas que nunca tiveram antes, por conta de uma circunstância de estarmos dentro de casa em quarentena. Então, assim, esse homem estava num campo de concentração. Ele saiu, ele sobreviveu ao campo, ele era médico, ele, sem regalia nenhuma, ele prestava serviços médicos de aconselhamento no campo, mas vivia como qualquer outro condenado ali. Mas ele percebeu que as pessoas que ficavam bem, que todas as pessoas que sobreviviam, elas ainda conservavam dentro delas o conhecimento não. Essas pessoas sabiam que elas ainda tinham a liberdade de escolher como encarar aquela situação e o que fazer dentro daquela situação que parecia ser uma coisa de absoluto vitimismo, né? De absoluto, onde a pessoa estaria colocada como vítima daquela circunstância, vítima absoluta, né? Daquela circunstância. Então ele continua falando assim, ó. E sempre houve escolhas a fazer. Todos os dias, todas as horas, ofereciam a oportunidade de tomarmos decisões. Uma decisão que determinaria se você, ou ele, né, submeteria ou não submeteria àquele poder que ameaçava roubar você de você mesmo
a sua liberdade inata. Então, só parafraseando aqui, né, que ficou meio complicado. Então ele fala que todos os dias e todas as horas eram oferecidas oportunidades de tomar decisões que determinariam se sim ou se não, ou se submeteríamos aquele poder que ameaçava nos roubar de nós mesmos a nossa liberdade inata. Aí ele continua, que determinava essa liberdade inata se você se tornaria um joguete das circunstâncias, renunciando da sua liberdade e dignidade de se tornar moldado na forma de um condenado, de um típico condenado ali. Então ele está falando que as escolhas determinariam, e as escolhas dessa liberdade inata que eles tinham, determinariam se a pessoa seria moldada, né, como um joguete naquele formato de um condenado típico ali dos campos de concentração. Então ele conta no livro, é um livro muito pequeno, mas é um livrão, é um livro muito pequeno, mas de um conteúdo impressionante. Ele conta ali a história de um homem que sonhou que a guerra acabaria no dia tal e que foi contar a ele. E aí todos os dias esse homem chegava alegre e falava: Victor, faltam tantos dias para o dia tal. E essa esperança, essa escolha que ele fez de ter esperança, motivava essa pessoa a ter saúde, a ter disposição e a aguentar aquela situação horrorosa, desumana que aquelas pessoas viveram ali. E que chegado o dia tal, a guerra não acabou, e alguns dias depois, salvo engano, essa pessoa então morre. E depois de muito pouco tempo, realmente, a guerra acabou. Então, Viktor Frankl fala da motivação que nós temos em qualquer circunstância para escolher fazer o melhor daquela circunstância. Obviamente que a gente não está passando nem, assim, muito mal comparando, né? Pelo amor de Deus, ninguém está num campo de concentração aqui, fisicamente, mas muitas pessoas estão achando que estão. Então, eu te convido, se você não quiser ler o livro, a refletir sobre essa questão. Você continua tendo liberdade para escolher como você vai levar os seus dias. Você pode pegar o limão e fazer uma limonada, para usar uma frase bem batida, ou você pode sucumbir ao desespero e ao medo que vem se formando em volta da gente. É uma questão de escolha. Obviamente, eu não vou falar daquelas pessoas que são infectadas e que realmente acabam sucumbindo ao vírus, mas pela visão de Viktor Frankl, eu poderia até falar nelas, poderia até falar daquelas pessoas que realmente vão passar necessidade, porque não vão ter o que comer daqui a alguns dias se esse lockdown continuar. Mas a ideia é escolha passar por isso bem. Escolha sair dessa quarentena melhor do que você entrou. Escolha aproveitar bem o seu tempo. Escolha a felicidade, a alegria, o contentamento e a fé em algo maior, que o medo não sobrevive à fé. Fé que tudo já está bem, que tudo já se resolveu e que em breve você terá tudo que você tinha antes e talvez não desse muito valor. Um beijo grande. Namastê.